E uma que às vezes a pessoa fala o inglês, né, e às vezes acaba não encontrando todos os franceses falarem inglês, né, ou seja, tem franceses que não falam inglês, tem franceses que não gostam de falar inglês. É muito mais fácil você se comunicar com as pessoas aqui em francês, principalmente se você quer ter uma amizade, né, e você vai trabalhar com o evangelismo. O evangelismo na França, a melhor maneira de se evangelizar na França é através do aspecto relacional, né, conhecendo a pessoa, fazendo amizades e tudo mais, e deixar a pessoa também te conhecer. Eu acho que é uma das melhores estratégias que funciona aqui na França, que você apresentar o evangelho. Você apresenta não só o evangelho com o conteúdo do evangelho, mas você apresenta o evangelho vivendo o evangelho. As pessoas precisam ver você vivendo o evangelho, né? Então isso é muito importante. E o fato é que quando às vezes a pessoa ela não tem uma segurança na língua, ela acaba às vezes como diz, usando as muletas, né, como o inglês ou uma outra língua, ou também às vezes se associando a comunidades brasileiras, né, no nosso caso dos lusofonos, né, a pessoa vai, eu vou ficar brasileiros e tal. Outras pessoas falam assim, eu vou começar o evangelho francês, mas primeiro a gente precisa começar alguma coisa, vou começar com brasileiros. E às vezes até consegue, né? Até começa uma comunidade com brasileiros, né? Tem brasileiros que conhecem a Cristo na França, não vou falar contra isso, mas o ponto é que quando essa comunidade brasileira começa a se formar, dificilmente você consegue integrar depois os franceses nessa comunidade. Né? Então, às vezes, a gente quer tentar fazer um fazer um atalho, né? Falar, eu vou começar com brasileiro, depois eu volto, eu transformo tudo em francês, e não dá certo. Então, o primeiro erro, ou primeira dificuldade é você, às vezes, se ficar com a zona de conforto com uma comunidade brasileira. O fato de ficar na comunidade brasileira acaba que você não acaba pegando, entendendo a cultura francesa, você acaba vivendo a sua cultura brasileira, embora brasileiro de vários lugares, mas você acaba tendo a facilidade da língua, porque entre brasileiros, a gente, difícil, né, fica até estranho a gente falar francês entre a gente. Quando às vezes tem brasileiros, né, eu conheço, e às vezes tá a minha esposa, a gente fala em francês, mas, tipo, se eu toco só com eles, não vou falar em francês, fica meio... Mesmo que às vezes para mim é natural falar francês o dia inteiro, mas assim, fica estranho, né? Parece que você, sei lá, então acho que isso acaba prejudicando também. Então acho que esses são pontos pontos a marcar aí. O Wellington? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, quando a pessoa coloca já o foco num trabalho com brasileiros, aí isso aí já é quase certo que é meio que irreversível, né? Porque você já colocou o foco ali, então você vai se envolver com aquele tipo de trabalho, vai estar te puxando. Então, eu acho assim que uma maneira interessante é fazer trabalhos que integrem, que tenham o objetivo de integração. Né? Agora, vamos fazer um trabalho aqui, aí depois... Não, aí vai ser um trabalho a partir do outro. Né? Então, agora, com o objetivo de integração, eu acho super válido. Super válido mesmo. Assim. Pô, até porque tá aí, né? A comunidade estrangeira está aqui, então é interessante, né? E às vezes a gente sente aquela falta, né? De orar na nossa língua, de se expressar na nossa língua materna. Então, até faz bem para nossa alma mesmo, né? Falar mesmo quem mora muitos anos e tal, puxa, então é assim, é interessante.